Prazer. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Célia Ico, formada e especializada pela Unicamp em odontologia, especialidade canal. Gente, quem é que já fez canal aí? Todo mundo foge, né? Ninguém quer saber, nem os dentistas gostam também. Pois é, por muitos anos eu trabalhei nessa área e já estava um pouco enjoada, sabe? De ficar presa na salinha. E fui pedindo muito, muito que eu queria fazer algo diferente. E com isso, eu entrei para o mundo das terapias. Eu tenho duas formações de terapia floral. Também porque os meus pacientes me pediam muito, né? Como eu morei em Ubatuba, então o pessoal de lá gosta muito de algo mais natural, né? Então foi aí que eu comecei a minha jornada. O que que aconteceu? Eu acabei voltando para minha cidade natal, porque eu fui cuidar da minha mãezinha, que tinha Parkinson. Foi onde eu fiquei sabendo dos óleos essenciais. E ela precisou, né, de uns tratamentos, acabou ficando muito doentinha e usei um óleo de copaíba, não usei da forma correta, e realmente na época não deu certo. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Foi quando um amigo meu me falou da doutora Ludmila, que é minha querida, está aqui na tela, e ela falou: Não, Célia, você usou de forma errada. E quando ela me mostrou a forma correta de usar, foi uma transformação na minha vida e na vida da minha mãe, porque ela melhorou muito, muito, muito. E por conta disso, eu falei, gente, eu não posso deixar algo tão maravilhoso escondido, né? Seria até egoísmo da minha parte. E eu fiquei sabendo do modelo de negócios. Só que além de ter ajudado a minha mãe, que já não estava conseguindo fazer muitas coisas, e de repente ela começou a fazer, e esse foi o milagre que aconteceu nas nossas vidas. Ela não entrava mais no carro hoje, aí ela já começou a entrar. Eu também, por ter largado a odontologia, fiquei bem abalada emocionalmente. Hoje nós vamos falar dessa questão emocional. E eu posso dizer que os óleos essenciais me salvaram. Me salvaram dessa crise emocional que eu estava. Porque eu estava me sentindo inútil. Eu estava, tudo bem, eu estava cuidando da minha mãe, mas inútil no que eu digo de estar ganhando algo, né, financeiramente falando. Porque eu estava prestando um serviço para minha mãe, cuidando, abdiquei da minha profissão para isso. Só que para quem sempre, 27 anos, vocês imaginam, né, trabalhando com isso, de repente não estar mais foi um baque. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão emocional, de quanto é importante a gente cuidar, né, do nosso emocional, porque, afinal de contas, do que a gente sente no físico vem da questão emocional, tá bom? E hoje, primeiramente, vou chamar uma pessoa que eu tenho uma super admiração por ela. Ela é uma líder aqui nesse nosso modelo de negócios, lidera uma equipe linda, ela tem formação em psicologia e hoje ela trabalha, além de ser empreendedora, ela trabalha com psicoaromaterapia. Então vocês prestem muita, muita atenção, porque ela tem muita propriedade de falar sobre isso, né? Então vem para cá, e tem um sorriso lindo, né? Um sorrisão. Vem para cá, minha querida Ana Paula de Neff, vem contar para gente um pouquinho sobre essa coisa emocional dos óleos essenciais. Oi, 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 meu povo! Boa noite, todo mundo bem por aí? Espero que sim. Vai ficar melhor ainda ao longo dessa live para aprender a cuidar das emoções, né? Eu quero pedir uma salva de palmas para essa japa maravilhosa, que também tem muita propriedade para falar hoje, que também é psicoaromaterapeuta, além de ser dentista, que eu estou muito bem acompanhada hoje, viu, gente?
Obrigada, Celinha. Você também tem, a admiração é mútua, é recíproca aqui. E assim como a Celinha, gente, eu também tive minhas dificuldades emocionais aqui. Vocês me permitem contar um pouco da minha história? Só para vocês entenderem como é que eu vim parar aqui, né? Eu sou formada em psicologia já há mais de 20 anos, mas eu não atuo como psicóloga mais, hoje eu atuo como psicoaromaterapeuta, porque eu entendi que isso aqui pode fazer bem para muita gente de uma forma muito simples. Mas antes de entender isso, eu senti na pele. Eu tive depressão, tenho transtorno de ansiedade generalizada, tive síndrome do pânico e mais um monte de outras coisas. E os óleos essenciais me ajudaram e me ajudam muito, não só a cuidar da saúde emocional, como também da saúde física, como também da saúde financeira. Nesses últimos 40 dias, nos últimos não, né? De janeiro até março, né? Nos 40 dias ali de janeiro até março, com a ajuda dos óleos emocionais para equilibrar as emoções, eu emagreci mais de 8 quilos, porque não adianta a gente estar, né? A Lud, que estava me acompanhando aqui também. Então, sim, gente, a gente precisa equilibrar as emoções para dar conta de emagrecer, de dormir, de trabalhar melhor e mais um monte de coisa, né? E aí, nesse meio tempo, eu conheci os óleos essenciais na pele, porque eu conhecia para indicar para as outras pessoas, conheci das outras pessoas conhecerem, me falarem, eu também achava que era só um cheirinho para casa, até entender e estudar e conhecer um pouco mais, que eles têm os efeitos terapêuticos. E hoje, aqui nesse time maravilhoso, a gente tem muita gente boa para compartilhar essas informações interessantes com a gente. E foi por isso que eu vim falar, que eu optei por escolher essa forma de trabalho, porque eu não me sinto no direito de ficar calada, de privar as pessoas de conhecerem esses benefícios que eu chamo de farmacinha de Deus, porque é presente de Deus para a gente mesmo, é na natureza, né? Então, eu vou pedir licença para compartilhar minha tela, para começar a mostrar para vocês um pouco do que a gente preparou de uma forma muito carinhosa e muito amorosa para vocês. A gente vai aprender a equilibrar as emoções com o apoio dos óleos essenciais dessa caixinha aqui, ó. Alguém conhece essa caixinha? Nosso kit Brasil Living. Eu falo que é a nossa substituta da caixinha de remédio, da caixinha da gaveta de remédio. Com essa caixinha aqui, gente, a gente cuida de mais de 80% das questões das nossas saúdes no dia a dia, da nossa saúde, né, física e emocional no dia a dia. E aí vocês vão conhecer um pouquinho desses 12 óleos aqui. Só para começar, uma mente agitada adoece o coração. Tem alguém aqui que conhece alguém, porque eu acredito que aqui está todo mundo equilibrado emocionalmente, mas vocês conhecem alguém que tem ansiedade, que está com a cabeça acelerada, que está estressado, está nervoso nesse dia a dia aí? Consegue perceber que quando a gente fica meio fora do prumo assim, o coração e o resto do corpo começa a ficar doente, né? Então, sim, gente, as doenças têm fundo emocional e a gente tem visto ao longo desse tempo, principalmente depois da pandemia, como que as pessoas estão se importando em cuidar mais da saúde mental e da saúde emocional. E aí vocês sabiam que 75% das emoções e dos nossos pensamentos são gerados e ativados através dos aromas que a gente sente? E às vezes a gente nem presta atenção, né? Então, por exemplo, você sente um cheirinho de pão de queijo assando, de café passando na hora, cheirinho de comida de mãe, ou um cheiro de um perfume de uma pessoa que você gosta. O que que isso te provoca? Além disso, 40% do estado de espírito, do seu humor, também pode ser melhorado ou piorado com o aroma que você sente. Assim como a redução do estresse em 63%. São vozes da minha cabeça, não, tá, gente? Isso tem pesquisa falando. E por que não usar estrategicamente, propositalmente, os óleos essenciais, os aromas terapêuticos para provocar essas emoções, esses sentimentos no nosso dia, para a gente moldar do jeito que a gente quer. Primeiro, o que são as emoções? São as reações rápidas e automáticas do nosso corpo e da mente. Pode ser os estímulos internos, os estímulos externos, e resultando numa experiência subjetiva ali, né? Às vezes a gente nem presta atenção, mas sente na hora. Você leva um susto, o que acontece? Alguém te deu um susto ali, o que você sente? Aperto no estômago, você começa a tremer, sem perceber, né? Então, as emoções são movimento, elas precisam estar em constante constatação ali. Elas iniciam nos nossos pensamentos e dali elas geram sentimentos. Emoção é mais rápida e sentimento é mais duradoura. Então, são coisas diferentes.
E são importantes para a nossa sobrevivência, para a nossa adaptação, para a interação social, influenciam nos nossos pensamentos e no nosso comportamento, tanto com a gente mesmo quanto com o mundo. Como que as emoções interferem no nosso corpo? Eu coloquei aqui um resuminho bem básico que a medicina chinesa fala, como que cada emoção básica, cada emoção primária, né? Eu até coloquei os desenhos do Divertidamente, aqui do filme Divertidamente, que são as 5 emoções primárias, para vocês entenderem um pouquinho como que cada uma delas está ligada a um grupo de órgãos, mas alguns órgãos maiores, digamos assim. Então, quando a gente está com aquele nojinho, aquele asco, a gente sente no estômago. E em desequilíbrio, gera preocupação, gera estresse emocional. Fisicamente, gastrite, diarreia, cansaço, fadiga muscular. O medo já está ligado aos rins, e em desequilíbrio gera pânico, insegurança, incontinência urinária, queda de cabelo e mais um monte de outras coisas. Assim como a tristeza está ligada aos pulmões e à pele. Quando você fica muito triste ali, você está deprimido, fica triste, você vai amuando, né? Vai ficando murchinho ali. E em desequilíbrio gera melancolia, falta de ar, cansaço, choro falso, choro fácil, a pele descama muito. E o coração está ligado à alegria. Alegria em excesso, em desequilíbrio, gera ansiedade e vira euforia, que também não é saudável, né? Nada em desequilíbrio é interessante. Então, gera mania, gera euforia, palpitação, falta de ar, né? Ansiedade, a gente fica, parece que não cabe, a gente não cabe dentro do corpo e não cabe dentro do lugar que a gente está. E a raiva está ligada ao fígado, é ali que filtra tudo. O fígado, a gente fica com raiva, a boca amarga, né? Solta o fígado solta aquele amargozinho da bile. Então gera agressividade, gera irritação e também gera lá gastrite, diarreia, taquicardia, a gente fica vermelho, ele possesso, cego de raiva, né? E olha que interessante, eu não me orgulho de fazer parte desse número, não, mas infelizmente o nosso país é o país mais ansioso do mundo e depressivo também. Não coloquei aqui, mas ele também tá no ranking ali dos top 3 da depressão. Infelizmente. E aí, a gente tem vários cuidados para cuidar das doenças da mente, das doenças emocionais. E a gente vai falar dos óleos essenciais aqui, porque são os cuidados que a gente tem de forma natural, que ajuda a equilibrar as emoções, junto com uma gama de coisas, porque a gente precisa cuidar junto, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo e da nossa mente, assim como a gente cuida do nosso espírito para ter uma vida saudável e equilibrada. Mas, afinal de contas, o que são os óleos essenciais? São compostos voláteis encontrados nas plantas e retirados a partir das frutas, das flores, das especiarias. São de 50 a 70%, ó, 50 a 70 vezes mais potentes que as ervas. Tem inúmeras comprovações científicas, para quem gosta de pesquisar aí, ó, vai no PubMed, tem mais de 40 mil artigos científicos lá. São soluções naturais alternativas para diminuir o uso do remédio e também para potencializar os remédios quando a gente precisa usar. Não tem ninguém falando aqui que não precisa usar remédio mais, mas quando precisa, eles caminham juntos, cuidando da saúde de forma integrativa. Também, por falar em forma integrativa, é uma prática, é praticada no SUS como terapia integrativa, assim como acupuntura e outras coisas mais. Custam centavos por gotas. Só para vocês terem uma ideia aqui, o Peppermint, que é esse óleo essencial que está na foto, ele custa 50 e poucos centavos por dose. O que você faz com 50 centavos hoje, gente? Nada. Até o cofrinho fica devolvendo a pratinha quando a gente coloca ali, né? E o mundo de benefícios que eles proporcionam, que ele proporciona para a gente, é impagável. E eles atuam no nosso cérebro, né, de acordo com a psicoaromaterapia, eles atuam nos circuitos dos neurotransmissores, ou seja, na conversa entre um neurônio e o outro, influenciando o tema da conversa, que os nossos neurônios vão conversar, vão trocar fofoca ali, né? De forma excitatória, inibitória, calmante ou modulatória. Então, eles agem a partir do nosso cérebro ali e vai agir no corpo inteiro. Aqui eu já falei do PubMed, né? Como que os óleos essenciais agem? A gente abre o nosso olhinho e, através da inalação do nosso sistema, das nossas cavidades nasais, a gente sente o cheiro do óleo essencial. E essas propriedades terapêuticas que tem aqui dentro vão
percorrer no caminho do bulbo olfatório aqui e vão lá para o sistema límbico, que é a parte do cérebro responsável pelas nossas emoções e decisões, viu, gente? É importante a gente lembrar disso também. Como que a gente pode usar os óleos essenciais? De forma inalatória, assim como eu falei agora, direto no vidro, no difusor, como está aqui atrás do meu, de forma tópica, diluindo no óleo vegetal e passando na pele para absorver da forma correta, e de forma por ingestão, na comida, na cápsula. E aí eu abro um parênteses, porque a doTERRA é a única empresa do mundo que tem um selo de pureza testada e garantida para garantir para a gente que a gente tem um produto 100% puro, que é aquele ali vai fazer bem para a gente e não tem nenhum tipo de modificação dentro daquele vidro. Por isso que a gente pode ingerir com segurança os óleos essenciais que podem ser ingeridos, né? Tem uns que não podem, tem uns que podem. E aí, por que eu quero falar da doTERRA também? Porque além dela ter esse compromisso com a gente da pureza do produto, dos produtos mais puros do mundo, ela também é a maior empresa de óleos essenciais do mundo, com sede lá nos Estados Unidos, está aqui no Brasil já está aqui no Brasil já há 8 anos, né, gente? Aqui tá desatualizado um pouquinho. Investiu mais de 50 milhões numa fábrica lá em Joinville para cuidar, para proporcionar para a gente mais qualidade do produto aqui por perto. E olha que interessante, apesar disso tudo, tem mais de 99% das pessoas das casas do Brasil que ainda não conhecem óleo essencial e ainda não conhecem doTERRA. E a gente tem uma alta retenção de consumidores e de consultores, porque é um produto muito potente que dá muito resultado. Eu coloquei aqui para vocês também um pouquinho de como que os aromas interferem nas nossas emoções, só para exemplificar. Então, por exemplo, quando a gente inala um óleo de hortelã, pimenta, que era o que estava na foto lá atrás, ele vai agir lá. Ó, ele vai aliviar, aqui, ó, hortelã-pimenta, ele vai aliviar sintomas de exaustão, de tédio, de cansaço, de lentidão, e ele vai ajudar a produzir noradrenalina. E assim como ele, tem os outros que ajudam a produzir serotonina, encefalina, endorfina e vários outros também. E aí eu pergunto para vocês hoje, como é que você está se sentindo hoje? Vocês fazem essa pergunta no dia a dia? Estou frustrada, estou irritada, estou raivosa, estou amortecida, impotente, né? Sentindo essa sensação de impotente no mundo, né, Celine? Também tinha essa sensação quando eu estava lá na minha dificuldade ali. E quando a gente percebe esse sentimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer para cuidar, né, para começar a resolver, é constatar e encarar de frente. A gente só vence o fantasma quando olha para o fantasma de frente. Então, eu constatei o sentimento que eu tenho, aí eu começo a buscar a solução. Então, escreve aí, qual é a sensação, qual é o sentimento que você tem hoje? Porque a gente tem uma forma muito fácil de buscar ajuda. Preciso de ser aromaterapeuta? Preciso de morrer de estudar isso aqui? Não, não precisa. Mas eu te conto uma coisa: na hora que você começa a conhecer os óleos essenciais, esse mosquitinho aqui, ó, pica a gente quer conhecer muito mais. Então, é um vício gostoso, a gente quer aprender cada vez mais. E aqui a gente tem a roda das emoções, por exemplo. Como é que eu estou me sentindo? Estou me sentindo zangada? Eu quero me sentir menos zangada, por exemplo. Então, eu vou olhar aqui no zangada e vou olhar na subdivisão dela. O que que eu estou sentindo de fato? Eu estou irritada, eu estou ressentida com alguém. E aí, aqui, eu vou buscar uma sugestão de óleo essencial para resolver aquele sentimento. E vou usar aquele óleo essencial também. Mas, da mesma forma que a gente tem com as emoções positivas, a gente também tem com as emoções positivas, ó, na negativa e com a positiva, né? Então eu tô lá triste. Eu não quero usar um óleo, não quero buscar pelo óleo triste, eu quero buscar um óleo que me deixe mais alegre, mais em paz, mais seguro, por exemplo, aqui. Então vou olhar um óleo que me deixa mais seguro, mais segura, para colocar limites nas pessoas sem sentir culpada. Eu vou buscar o pelo cravo, por exemplo, que é o seguro, limite, cravo. Ah, eu quero ser mais independente, sem depender da opinião dos outros, para me reafirmar, além do processo terapêutico, a melaleuca vai ajudar. O mix protetor, o On Guard, vai ajudar a gente a se sentir mais acolhido, mais protegido. E assim a gente tem todas as outras emoções e um vasto número de olhos para ajudar nesse processo.
E aí a gente fez um resuminho com esses 12 óleos essenciais que vem nessa caixinha do tesouro, nessa farmacinha de Deus, aqui para cuidar das nossas questões físicas e emocionais. Me conta aqui no chat, algum desses óleos essenciais aqui ajudam vocês a resolver, a solucionar alguma coisa? Dor, equilíbrio emocional, suporte respiratório, inflamação, a sensação de mentira, de estar enganado ali. Tem alguém que ajudaria a resolver isso? Algum óleo essencial que ajuda a trazer soluções para vocês? Porque para mim tem. Até hoje, gente, todos os dias, e eu vou contar um negócio para vocês. O óleo essencial fala com a gente, né? Às vezes a gente tá ali, que hora que eu vou usar hoje? A gente olha para a caixinha, ele fica até assim para a gente, ó, sou eu, sou eu. E quando a gente foi dividir o nosso trabalho aqui hoje, para trabalhar em conjunto aqui hoje, a gente dividiu de forma aleatória quem ia falar qual óleo, de repente, não sei você, Célia e Lu, mas os meus foi assim, ó, só bigorna na cabeça, minha filha. Foi só, falei, nossa, Ana Paula, presta atenção nisso aqui, que você está precisando usar mais esses óleos aqui. Então, eu vou começar falando da lavanda, que ela é um clássico da aromaterapia, que além de ajudar em várias questões físicas que a gente já fala aqui normalmente, nas questões emocionais e mentais, ela trabalha a calma e a comunicação verdadeira. Então, além de trabalhar sistema respiratório, nervoso, equilíbrio emocional e pele irritada, ela vai deixar a gente mais calmo e ajudar a conectar a conectar com a nossa comunicação, com a nossa comunicação real. Então, ajuda na expressão verbal, acalma a mente as inseguranças na hora de demonstrar os seus verdadeiros pensamentos e sentimentos mais íntimos. Sabe aquele momento assim, de que às vezes a gente teve um comportamento que gerou um trauma antigo, e quando você se depara com ele de novo, você tem que expressar sua opinião. Vou dar um exemplo bobo aqui, né? A professora perguntou alguma coisa na época da escola, você levantou a mão, respondeu e o pessoal começou a rir da sala. Você ficou envergonhado ali, gerou um trauma. E às vezes você fica pensando 500 mil vezes se vai responder, se não vai, fica nervoso, fica vermelho, não gagueja, não consegue se expressar de verdade, mesmo sabendo que você sabe aquela resposta, que você pode falar. A lavanda te ajuda a ressignificar isso. Também ajuda a vencer o medo da rejeição, para assumir a sua autoexpressão, que quando não é comunicada, quando a gente não se expressa da nossa forma verdadeira, gera preocupação exagerada, gera ansiedade, gera problema de sono, gera sensação de inadequação, a gente faz aquele esforço para tentar caber naquele lugar e não cabe em lugar nenhum, né? E gera também o sentimento de não ser amado, de não ser importante ou não ter voz, não ser ouvida ali. A lavanda também incentiva a honestidade emocional, porque ela sai dessa falta de ser, dessa sensação de incapacidade de ser ouvida, de falar, para essa comunicação verdadeira, para que a pessoa aprenda a se expressar sendo coerente com o que sente e pensa de verdade. E com essa comunicação aberta, livre e verdadeira, sendo real para quem ela veio para ser, né? Quem você veio para ser, você se torna capaz de experimentar o amor incondicional, o seu espírito corajoso, a sua paz de espírito, a sua tranquilidade e a aceitação e a liberdade de compartilhar o seu verdadeiro eu com você e com o mundo. Poderoso, né? Alguém aqui, além de mim, também precisa melhorar isso? Alguém, além de mim, também precisa. A gente está sempre precisando desenvolver essa reconexão com a gente mesmo e com a nossa autoexpressão, né? Quais as emoções negativas que a lavanda trabalha? Comunicação bloqueada, medo de rejeição, tensão, pensamento excessivo, desonestidade emocional, vulnerabilidade e sentimento de invisibilidade. Em contrapartida, proporciona as emoções positivas de comunicação, calma, expressão, emocionalmente honesta, autoconsciente e paz de espírito. E aqui a gente tem algumas sugestões. Ana Paula, como é que eu vou usar? De forma aromática, direto no vidro, igual vocês estavam me vendo usar aqui, ou no difusor, ou no colar de difusor pessoal. Também pode usar de forma tópica, diluindo no óleo vegetal, passando na pele, sobre a garganta, para ser especificamente para a questão da comunicação, passando na garganta, nas têmporas e na nuca, ou internamente, embaixo da língua. Confesso que o gosto dele é ruim, viu, gente? Você embaixo da língua. Ou na cápsula, tomando com água também, porque aí você não sente o gosto ruim ali. Precisa tomar? Não, só
Não é porque pode que precisa tomar sempre, né? Ali também. Mas de forma inalatória ele vai resolver também. O White Orange, a nossa laranja, é o óleo da abundância. Eu sou apaixonada nesse óleo essencial. É um dos meus preferidos ali, está no top 3, quiçá no top 1. Além de ajudar no sistema digestivo, imunológico, equilíbrio emocional, também despertar essa alegria. É um óleo que incentiva a abandonar a mentalidade de escassez, de medo, de nervosismo, de inflexibilidade, que são sentimentos e comportamentos que estão ligados à escassez, né? Ajuda na ressignificação de crença limitante de não ser suficiente. Alguém já se sentiu assim? Faz e nunca é suficiente? Ali é esse óleo que vai te ajudar, viu, gente? Inspira abundância, criatividade, humor positivo, doação, da gente fazer pelo outro sem esperar em troca. E quanto mais a gente faz, mais a gente recebe, mas não fica naquela expectativa para esperar, né? Ali. Reconecta com a nossa criança interior, trazendo espontaneidade, diversão, alegria, criatividade e leveza. A vida fica mais feliz e mais leve, né? Mais alegre quando a gente inala o óleo de laranja também. Inspira soluções imediatas para problemas e questões dentro do trabalho. Gente, isso é sensacional, porque além de ajudar nas relações interpessoais, também inspira as pessoas a buscar sempre solução. Sabe aquele povo que fica reclamando o tempo inteiro? Cada solução que você dá, eles acham um problema? Taca óleo de laranja na pessoa ali, que ela vai ajudar também. E ajuda, né, a proporcionar mais alegria, receptividade nas relações, compartilha, e as dádivas desse óleo são as sensações e os sentimentos e o comportamento de compartilhar, de brincar, de relaxar e aproveitar as recompensas da vida. Quais as emoções negativas que ele trabalha? Escassez, rigidez, apatia, tédio, falta de energia, desânimo, inveja, excesso de trabalho e exageradamente sério. Às vezes a pessoa não consegue fazer uma brincadeirinha porque se sente tem que estar ali naquele quadradinho o tempo todo, né? Tem que ser muito rígido. Em contrapartida, as emoções positivas são abundância, bom humor, leveza, generosidade, espontaneidade, criatividade e alegria. Sugestão de uso: forma aromática também, no difusor ou no vidrinho, de forma tópica, diluída em óleo carreador, na dosagem correta, de aplicar lá no primeiro chakra, no chakra sacral, na região do abdômen, embaixo, na região do abdômen inferior ou internamente, debaixo da língua, na água ou na cápsula. E agora, gente, o rei dos óleos essenciais. Esse aqui, inclusive, é o que eu estou usando aqui hoje, ó. Ele é espetacular. Ele é o óleo essencial que, além de ser super poderoso, mas ao mesmo tempo ele é sutil. Aí a Celinha está comigo nele aí, ó. Ele é o óleo que traz a verdade. Além das questões físicas de trabalhar no sistema imunológico, né, na regeneração celular, no equilíbrio emocional, ele também traz a nossa verdade, a verdade do espírito, a verdade da nossa alma. Então, ele revela decepções e mentiras, enganos e negatividade, abandonando as baixas vibrações. Vocês sabem que tudo na vida é energia e é vibração. Então, quando a gente fica triste, a gente está vibrando baixo, é igual onda, é igual rádio. Você muda de estação, você vai para uma estação baixa, ali você está vibrando baixo e fica tudo ruim ali. Começa aquela chiadeira de caixa de abelha, né? Quando você muda de estação, você roda a tomadinha ali, o botãozinho, você vai para uma estação que pega, que sintoniza melhor. Esse óleo essencial ajuda a gente a ter essa vibração, a sintonizar com as vibrações mais altas. Protege o corpo e a alma de influências e vibrações negativas, ajuda a mudar o sentimento de abandono e ou esquecido para ser amado e protegido, auxilia na criação de um vínculo saudável com o pai interno, viu, gente? Com a sensação, quem tem o pai vivo também vai sentir que tem mais leveza para se aproximar do seu pai também. Mas a gente está falando do pai interno, né? Da sensação que a gente tem aqui. E com o amor que emana do divino. Então, ele é um óleo essencial que ajuda muito a gente a evoluir espiritualmente. Aprimora as práticas de oração, meditação e desenvolvimento espiritual. E, por meio da sua luz, da sua alta vibração, ajuda a aproximar da divindade, da masculinidade saudável, da grandeza e do seu verdadeiro eu. Quais as emoções negativas que trabalha?
abandono, espiritualmente desconectado, desprotegido, desalinhado, distante do pai, daquela sensação de desprotegido. E se a gente não se sente próxima do pai internamente, a gente não consegue caminhar para a vida. Aí é assunto para outro dia, né? E as emoções positivas desperta o desejo de ser amado, esclarecido, protegido, desperta sabedoria e discernimento, espiritualmente esclarecido e a conexão com o pai. Também sugestão de uso, forma aromática, forma tópica ou interna. Na forma tópica, você pode aplicar aqui no alto da cabeça, no ponto VG20. Quem não conhece, vai lá no Google procurar o que que é, no ponto VG20 aqui em cima, na testa e atrás das orelhas, no ossinho aqui atrás das orelhas também. E o Zengeste. Quem é que, quando fica nervoso ou com raiva ou com alguma dificuldade de digerir alguma coisa, sente que dá o sistema digestório, o estômago, né, dá aquele nó na barriga, aquele frio na barriga, você sente uma emoção diferente, parece que a barriga trava, né? Assim. O Zengeste ajuda, ele é um mix de óleos essenciais que ajuda a gente a assimilar as coisas da vida, tanto física quanto emocionalmente. Também ajuda no sistema digestório, apoio intestinal e suporte respiratório, mas ele é uma combinação de óleos essenciais poderosos para apoiar a mente e o corpo no processamento das emoções, das informações e das experiências físicas e emocionais. Contribui para o gerenciamento das demandas avassaladoras. Quem é que tem imprevisto aqui todo dia? Né? Vira e mexe, acontece o imprevisto e tem que se virar nos 30 para dar conta. O Zengeste vai ajudar a gente a dar conta, a digerir essas demandas muito altas e repentinas que geram muito desconforto e muito sentimento de sobrecarga. E aí ele proporciona digestão emocional, vai quebrando essas emoções em pequenas partículas para que a gente consiga administrar essas emoções também. Porque as emoções suprimidas geram indigestão, desnutrição emocional, sobrecarga mental, perda de apetite por comida e pela vida e incapacidade de discernimento entre o que te ajuda e o que te prejudica. Então você fica naquela corrida dos ratos ali, ó, só querendo apagar incêndio, não consegue dar conta de discernir o que você deve e o que você não deve fazer, o que faz bem para você e o que não faz. Então, ajuda também a se reconectar e a recuperar a clareza mental. Quem diria, hein, gente, que a gente precisava cuidar do intestino para pensar melhor? Né? Pois é assim. Então, a ter mais clareza mental, a recuperar o discernimento, a necessidade da nutrição física e emocional com equilíbrio para ter uma vida mais saudável, né? E ele é um mix composto por hortelã-pimenta, semente de coentro, gengibre, alcaravia, gente, esse nome para mim é difícil, cardamomo, erva doce e anis. Quais as emoções negativas que ele trabalha? Superestimulado, então a gente está com a cabeça em excesso, assoberbado, né, sobrecarregado, desconectado da gente mesmo, apático ou subnutrido e confuso. As propriedades positivas é assimilador, então faz a gente assimilar as coisas e conseguir digerir e discernir, então ajuda na clareza mental, na adaptação, no sentimento de estar nutrido física e emocionalmente, né, com discernimento e realizado. Pode ser usado de forma inalatória também no vidro ou no difusor, de forma tópica, aplicando em toda a região do abdômen, de preferência em sentido horário, e também embaixo da língua ou na cápsula, ou na água, o jeito que você achar mais fácil. Agora, eu vou. Celinha, você quer que continue compartilhando aqui ou você compartilha aí? Pode descompartilhar, eu compartilho aqui. Tá. Eu vou convidar a minha japa favorita, essa dentista e psicoaromaterapeuta espetacular também, para contar para vocês um pouquinho mais sobre os próximos 4 óleos essenciais dessa caixinha maravilhosa. Celinha, por favor, vem para cá ajudar a gente também. Gente, obrigada. Quem é aqui que gostou dessa explicação maravilhosa que a Ana Paula já começou a falar desses óleos? É, por enquanto só foram 4. Eu vou falar de mais 4, mas essa introdução que a Ana Paula deu, fantástica, porque realmente os óleos, eles vão trabalhar só na parte física. Normalmente a gente sempre fala da parte física. Mas vocês perceberam que a parte física tem relação com a parte emocional? Então, tudo tem relação, né?
Vamos lá, então, vou pedir licença para compartilhar. Tudo bem. Eu vou continuar aqui com limão siciliano. Gente, quem que não chupa um limão ou vai espremer um limão e aquele cheiro de limão, sabe? Já traz uma coisa boa pra gente. Todos os cítricos vão trazer essa coisa boa. Por quê? Porque eles liberam ali substâncias que vão mexer no nosso cérebro para essa parte emocional de alegria, de bem-estar. Então, todos os cítricos têm isso. A Ana Paula falou muito bem sobre o Wild Orange, que vai trazer essa alegria. Só que tem uma diferencinha. Temos muitos óleos cítricos, só que cada um tem componentes que vão dar uma diferença no nosso cérebro. O Wild Orange vai trazer mais alegria, mais criatividade, e o limão, ele traz concentração. Então, ele vai favorecer uma clareza mental. Então, pensa você que não só essa questão de concentração e clareza mental, mas ele fala que ele vai fazer com que você entenda que você tem aquele auto-julgamento. Ah, eu não entendo as coisas. Ah, eu sou burra mesmo. Ah, eu não sou bom aluno. Ah, eu não consigo aprender direito. O limão, ele vai trazer essa clareza para você de que sim, você é suficiente, sim, você é inteligente, sim, você consegue entender, porque ele vai trazer para você essa clareza. E quando você está com aquela fadiga mental, estudou muito, trabalhou muito e o cérebro, sim, fica cansado, né? Então, ele vai trazer toda essa clareza para a gente, ele vai trazer, limpar esse medo e essas inseguranças relacionadas ao aprendizado. Então, esse aroma cítrico, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, que é até engraçado. Eu, quando comecei na doTERRA, a doutora, eu falei para a doutora está dando risada, porque essa história é engraçada. Eu falei assim, doutora, eu tenho problema com cheiro, mas como é para ajudar minha mãe, mesmo que eu tenha que usar antialérgico, mesmo assim eu vou tentar, né, usar. Ela, não, Celinha, você pode usar, né, e porque tem um óleo que vai te ajudar nessa questão de alergia a cheiro. Ah, muito bem. Aí chegou a minha caixa, né, e vocês sabem a que eu tenho alergia? Aos cítricos. Às vezes as pessoas pensam que a gente só tem alergia a coisa sintética, né? E não. As pessoas podem ter alergias alimentares, que é natural. Então, a minha alergia é cítrico. E tem a ver, né? As coisas têm a ver. É, Então, para mim, faltava um pouco, eu acho, que dessa alegria. Então, dava essa coisa. Depois eu vou explicar para vocês mais para frente quem foi que me ajudou nessa minha alergia. Enfim, o limão vai te ajudar nessa questão da clareza mental e também quem está desanimado por causa justamente da liberação de dopamina e serotonina. Então, você está desanimado, desesperançado, com esse cansaço mental, o limão vai te ajudar. E quais as emoções negativas que ele vai trabalhar? Quando você está confuso, você não consegue se concentrar, está distraído. Então, assim, aquelas pessoas com TDAH, por exemplo, o limão vai ajudar muito. Então, você está com uma falta de alegria e sem energia, mentalmente cansado. As crianças com problemas de aprendizagem, não só as crianças, né? Às vezes a gente mesmo acha que a gente não consegue aprender algo, é, e eu penso que não é porque a gente não sabe, mas porque às vezes a gente acha que a gente não é suficiente, né? Então ele vai te ajudar nesse empoderamento. E também na sensação de desligado. Propriedades positivas, vai te trazer uma concentração, uma energia, clareza mental, vai te deixar mais alerta, mais racional e mais alegre. A sugestão de uso
Pode ser aromático, uso tópico, uma observação aqui, tá? Todos os cítricos, vocês têm que tomar cuidado ao aplicar na pele, porque ele pode dar uma irritação. Pensa assim, quando você espreme um limão e sai para o sol, não queima? Sim, queima. O que é que tem na casca do limão? Óleo essencial. É daí que vem o óleo essencial dos cítricos, né? Da casca. Então, lembra disso. Quando você for usar topicamente, você tem que passar em locais que não se exponham ao sol. Então, passe por debaixo da blusa, passa na sola do pé. Se quiser passar na mão e inalar, logo depois vocês lavem a mão, tá bom? Não esqueçam disso. O uso interno é tomar 1, 2 gotas embaixo da língua ou em cápsula. Também tenho que fazer uma observação, tá? Pessoas que fazem uso de anticoagulantes, pessoas que têm algum problema de coagulação, então também tem que tomar cuidado, ok? A melaleuca é um purificante. A melaleuca, na parte física, a gente chama de antibichos. Então vocês pensem assim, vamos pensar, juntar o físico com o emocional? Se ele mexe com a parte de bichos, então ele vai limpar, né, o nosso organismo dos patógenos, que são vírus, bactérias, fungos, etc. Ele também serve para limpar os nossos parasitas emocionais, né? É, seres espirituais, relações tóxicas e parasitárias. Então, até essa relação parasitária, o que é uma relação parasitária? Você fica, uma pessoa fica junto com você e você não consegue dar limite para a pessoa. Isso é uma relação parasitária, tá? Então, ele vai te ajudar a romper esses laços negativos. Então, pensa assim, ele vai me ajudar a limpar, me ajudar a limpar um fungo? Também pode, isso é um laço negativo, um fungo na sua pele. Então, vai te ajudar também a limpar um laço negativo que você tem com uma outra pessoa. Então, relaciona. Se você não sabe, o que será que o óleo faz da parte emocional? Relaciona uma coisa com a outra, né? Ele vai favorecer conexões saudáveis, com respeito e limites claros. E eu vou te dizer, eu tive muito problema com essa questão de limite, porque normalmente quando a gente gosta de cuidar, eu como era dentista, a gente, principalmente na área de saúde, psicologia, a gente gosta muito de cuidar das pessoas, né? E muitas vezes a gente acaba sendo muito permissivo. Então aqui a melaleuca vai entrar muito bem, né? Para você aprender a ser menos permissivo, porque você aprender a falar um não é cuidar de você, né? Então, ele vai incentivar a tua autoconsciência, mostrar como a sua própria pessoa pode ter permitido, né, as coisas aqui. Então, também estimula o respeito ao seu livre-arbítrio e aos limites pessoais e alheios. Quem aqui tem dificuldade de falar não? Põe no chat para mim. Eu tinha muita dificuldade, muita dificuldade. E eu fui aprendendo a falar não. Por quê? A gente começa a usar os óleos essenciais, a gente se transforma, a gente muda. O quanto que a gente se desenvolve. Eu falo que nesse modelo de negócios, a gente entra de uma forma e sai de outra. E não sai, né? Porque a gente se apaixona. Fortalece para que a pessoa abandone a autotraição, como deixar que os outros abusarem do seu tempo, da sua energia, do seu talento, entre outras coisas, e sentir-se responsável pelo problema dos outros. Quem aí toma as dores dos outros, né? Quer tomar conta da vida alheia, é ou não é? Às vezes é com boa intenção, a gente quer ajudar, a gente quer tomar conta da vida dos outros, não é por má intenção, é por boa intenção, só que às vezes aquela pessoa ela tem que resolver aquilo por conta própria.
e não se defender quando necessário. Muitas vezes a gente não se defende, né? Então, a melaleuca é esse óleo poderoso que vai trabalhar tudo isso na gente. Olha que coisa linda, gente. E ele auxilia em processos de purificação energética e liberação de resíduos emocionais ou espirituais tóxicos. É necessário ou não? Melaleuca, as emoções negativas, sobre relacionamentos parasitas e codependentes, como eu falei, né? É, limites indefinidos, quando a gente não sabe dar limite, quando a gente é muito influenciável pela opinião alheia, quando a gente se sente vazio, emocionalmente tóxico e impotente. Eu me sentia impotente. Propriedades positivas. Vai te ajudar a dar limites, ter forças para dar esses limites, né? Ter conexões independentes, saudáveis e respeitosas. Empoderamento, né? Resiliente e mais seguro. A sugestão de uso é aromática. Você pode pingar, inalar direto do frasco, ou pingar na mão, esfregar e inalar. Pode fazer uso tópico, aplique uma gota ou duas na sola do pé ou no topo da cabeça. Também pode, eu sugiro sempre, quando você vai aplicar, carrear. O que que é carrear? Usar um óleo vegetal junto, porque o óleo essencial ele é muito volátil. O que é volátil? É quando evapora. Então, você tem que sempre colocar outro óleo junto para que ele penetre em todas as camadas da tua pele e não aconteça o que aconteceu quando eu usei a primeira vez. Eu falei que eu usei e não resolveu, porque eu colocava o óleo puro na mão e passava na minha mãe. E o óleo evaporava e não fazia o efeito. Quando a doutora disse, não, Celinha, você tem que usar ele diluído. Eu não entendi nada. Eu falei, como ele diluído vai ser mais potente do que ele puro? É por conta disso, porque como o óleo evapora, não dá tempo de penetrar na pele, entrar na corrente sanguínea e fazer o que ele precisa fazer, né? E o uso ambiental, que você pode colocar as gotas num frasco e borrifar pela casa, vai ajudar até a mudar a energia da sua casa. O Breeze é o óleo da respiração. Respirar. O que é respirar? É você liberar. Então, você libera e manda embora tudo aquilo que está te fazendo mal. As trocas gasosas, como acontece, a gente inspira e expira e a troca acontece lá dentro da gente, né? Então, tanto a gente pode inspirar coisas boas e exalar coisas ruins, como ao contrário. Então, o Brice, ele vai trazer essa coisa de você se abrir para uma liberação de uma dor emocional profunda, né? Então, às vezes você tá com aquela tristeza e você fica guardando e fica se sufocando. Então, de repente, o Brice te traz essa abertura, te traz essa coragem para você se abrir e você se libertar dessas emoções, né? É, eles estimulam a liberação da dor emocional e recebimento do amor e cura verdadeiros. Gente, olha que coisa mais linda, né? Os nossos óleos essenciais, eles trazem toda essa parte emocional e espiritual também. Então, ele também aprofunda a conexão espiritual. Por quê? Porque ele tem dentro dele vários óleos que vão ajudar essa questão. Promove a coragem para se abrir. Então, a gente entra no fluxo do amor, né? Tem folha de louro, eucalipto, hortelã-pimenta, a melaleuca, o limão siciliano, então dois do que eu já falei, né? Cardamomo, ravinçara e ravensara, são dois óleos de nomes parecidos com propriedades diferentes. E as emoções negativas, então, aqui, quando você está triste, pesaroso, se sentindo
não amado, está desesperado, restrito, sem confiança, emocionalmente fechado e desconectado. Aí você vai para uma emoção positiva, quando você quer se sentir mais amado, você quer se sentir mais apoiado, você quer se sentir mais receptivo, aberto para uma cura, você quer se sentir mais consolado, você quer se sentir abraçado pela vida, positivo e cuidado. Você vai usar de forma aromática, o Brice é um óleo que não pode ser ingerido, então, você vai inalar direto do frasco, ou vai difundir, usar num difusor pessoal, ou difusor é, ultrassônico, ou pingar na mão e vai diluir. Pode aplicar, eu sugiro muito para aplicar no peito, que vai ajudar muito, tá? E eu vou descompartilhar, porque eu vou chamar agora uma mulher de um sorriso assim grandioso que tem é a nossa querida Lu Fagundes, uma advogada que ela entendeu nos óleos essenciais qual é o poder deles e virou aromaterapeuta por conta disso. E hoje ela cuida com muita propriedade da sua equipe. E eu também admiro demais essa mulher. Vem para cá, Lu! Oi, gente! Eita, eita, que delícia essa aula! Que aula é essa, Célia? Muito obrigada. Gente, uma salva de palmas para Célia, né? Depois disso tudo que ela trouxe aqui, Ana Paula, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar da parte que eu mais amo nos óleos essenciais, que é a parte emocional, tudo que foi acontecido na minha vida através desses óleos. Eu tenho uma história muito forte com esses olhos aqui, e é por isso que eu deixei aí uma carreira de 20 anos para só falar deles, sobre eles, com eles. Então, vamos lá, que maravilha! Vou dividir tela com vocês, me deem licença, vou continuar aqui essa aula impecável que já está aqui acontecendo para gente. Vou iniciar o peppermint. O peppermint, gente, cada um dos óleos essenciais que a gente tem acesso, cada um deles vai acontecer no nosso organismo de uma forma. E quando que os óleos essenciais, eles vão lá nas emoções? Nossas emoções, elas são invisíveis. As nossas emoções, a nossa mente, ela está não só no nosso cérebro, ela está no nosso corpo todo. Se você apertar agora o seu dedão do pé, você vai sentir a sua mente lá no seu dedão do pé. Então, isso faz com que as emoções elas estejam em todo o nosso organismo. E com isso, a Celinha ou a Ana falou sobre as doenças que iniciam nas emoções, ou ambas falaram, necessariamente iniciam nas emoções. Então, é nessa visão que hoje nós vamos parar e nos olharmos. Aonde é que talvez eu tenha tido um comportamento? Hoje eu sou analista comportamental. As pessoas têm, nós temos duas formas de tomada de decisões, ou a racional ou a emocional. As pessoas com tomada de decisões emocional, elas tendenciam a serem mais fáceis e vulneráveis às circunstâncias emocionais do que uma pessoa de tomada de decisão racional, tá? Então aqui hoje nós vamos falar sobre o peppermint, vamos falar aí desses últimos 4 óleos. Coração vibrante. O que é o peppermint, gente? Ele trabalha o nosso sistema respiratório. Sem respirar tem vida? Não, não tem vida. Então, onde que ele vai atuar? Ele vai atuar trazendo literalmente vibração para o nosso coração, para a nossa vida. O quanto a gente quer a nossa alma na vibração para a vida, em continuar a respirar, em colocar para fora aquilo que precisa colocar e trazer para dentro aquilo que precisa trazer. Então, isso é algo muito, muito delicado da gente trazer assim, de uma forma
apenas abstrata, mas tenta sentir isso na sua vida, na sua rotina. Ele traz alegria e vibração para o coração e para a alma, revigora o corpo, a mente e o espírito. Lembrando que a vida pode ser vivida com felicidade e que não precisa ser controlada pelo medo. Pode ser sentido principalmente em momentos de desânimo e desespero. Eu tenho relatos de pessoas que tiveram uma tranquilidade ao inalar o peppermint, e outras pessoas, que é a grande maioria, que tiveram uma energização, como se tivesse uma abertura e uma energia a mais ao inalar o peppermint. Ele é usado para descobrir a alegria de estar vivo. Olha que coisa mais linda. No entanto, a pessoa agora aqui, ó, 2 asteriscos que eu coloquei aqui para que a gente olhe isso de uma forma. Por quê? Porque muitas das vezes nós usamos as ferramentas que nós temos na nossa vida como muletas, tá? Então, isso daqui é para trazer clareza e para tomar uma atitude consciente, literalmente por aquilo que você quer. Porque talvez você esteja, como eu costumo dizer, mentindo para se enturmar, e aí você vai colocar uma muleta ali em algo que você precisa estar de frente e encarar. A pessoa, ela pode abusar dessas suas propriedades e ser usado como fuga permanente para não lidar com a dor emocional, podendo assim dificultar o crescimento e o progresso. Talvez você ou eu, né, estejamos passando aí por algo que a nossa vida, ela não é só um âmbito, nós temos várias funções, nós temos uma função como cada papel da nossa vida, e em cada papel nós temos uma forma de nós nos colocarmos. Diante do meu pai e da minha mãe, eu me coloco de uma forma, diante da minha filha, eu coloco de outra forma. A hierarquia ali é diferente. E eu não posso tratar essas relações da mesma forma, porque senão eu saio do meu real papel. E ele não pode também, o Peppermint, às vezes você com uma fuga, né, de um comportamento mais infantil perante as coisas da vida, achar que você tem essa energização, então essa melhora. Não, aqui o convite na esfera emocional é para você realmente se olhar aquilo o que está fazendo, que vai te levar para onde você quer, para o seu progresso, para a sua evolução, seu crescimento, seu amadurecimento, e aquilo que está te deixando estacionado na vida. Apoio que para quem necessita dar uma breve pausa. Às vezes, um alívio é necessário antes de entrar novamente nas águas emocionais, mas não se deve andar no lado raso para sempre. Quando é aceita e adotada, a dor emocional serve como uma professora, serve como apoio para as pessoas recuperarem a força necessária para enfrentar a sua realidade. Então, o convite é para que olhe para aquilo que você quer, para o futuro, para onde você projeta se locomover, se movimentar, estar, e o que está acontecendo aqui com você para que isso não esteja acontecendo. As emoções negativas que ele combate é o angustiado, o desesperado, o aflito, o pessimista, o triste. E as propriedades positivas que ele traz é que vai dar essa vibração, é vibrante, é otimista, você vai se sentir aliviado, porque trabalha no sistema respiratório, força para encarar a dor emocional, ou seja, vai te trazer coragem, vai te encorajar para isso. A aplicação pode ser com óleo carreador, muito bem já explicado pela Célia, o motivo pelo qual a gente usa o óleo carreador, no peito, para passar no peito, nos ombros ou na nuca, ou tomar embaixo tomar de 1 a 2 gotas embaixo da língua com água ou na água, né? E inale direto no frasco ou difusor também vai ter aí uma eficiência. Uma gota dele equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta, então ele é muito poderoso. E o copaíba? Eita, enquanto eu estava fazendo esse slide aqui, me passou um filme na minha cabeça sobre todas essas emoções e o coração vibrante que o copaíba traz. O copaíba, eu fiquei imaginando a árvore, eu fiquei imaginando ela ali e me colocando, me condicionando a isso daqui, é o óleo da revelação. Ele convida as pessoas a se conectarem com o passado.
Ou seja, quando eu falo para todas as pessoas, toma consciência daquilo que você vive, para que você tenha clareza daquilo que você está vivendo, para que você possa ser levado, para que você possa ir para onde você quer, porque é o futuro, nós somos o resultado dos nossos ontem, antes de ontem e antes de ontem. Não adianta a gente achar que, por mais que a gente está no presente, a gente vai para o futuro. O hoje, o agora, ele é o passado de amanhã. Então, é hoje que nós temos que ver o que nós estamos carregando para que, se a gente quer viver no passado, né, sendo o passado cada dia mais passado, porque na verdade não é sobre eu vibrar sobre as circunstâncias que me aconteceram no passado, mas é eu fazer o meu presente um passado onde eu não vou estar sempre me renovando, me revigorando diante das coisas da vida. Ele oferece uma profunda energia entrelaçada que une cada experiência, revelando as mensagens que aparecem na vida. O óleo essencial de copaíba, ele te convida a a ter revelações diante das coisas que que te acontecem. As coisas que me acontecem hoje, eu já tenho consciência, por isso que hoje, depois de eu estudar tanto sobre as emoções e ter o uso dos óleos essenciais como suporte, o que ocorre? Ele me trouxe clareza. Então, cada coisa que me acontece, cada pessoa que chega, ela chega para me ensinar. Então, o que ela está me revelando? O que ela está me trazendo? Qual informação que eu necessito para que eu seja uma pessoa em evolução, para que eu evolua? Então, hoje, com as minhas emoções, na consciência, trazida a consciência de que eu sou eu estou num processo evolutivo, isso já não me fere mais. Eu vou olhar, vigiar o que está acontecendo ao meu redor, porque são informações trazidas como bagagem para que eu possa melhorar como pessoa. A copaíba respeita o sagrado e que fica abrigado internamente até que esteja pronto para emergir. O que é sagrado dentro de nós vai ficar ali incubado e ela respeita o momento que é que isso tem que vir à tona, que você vai evoluir nessa, né, e estar pronto para colocar aquilo para fora. E isso é muito lindo. Em seguida, convida as pessoas a se tornarem bem conscientes dos aspectos sombrios de si mesma e a descobrirem quem realmente são. Talvez a gente esteja tendo algum pensamento, algum comportamento que está denigrindo tanto a nossa imagem quanto a nossa vida e é desnecessário. Ela vai revelar para a gente desfazer, para a gente deixar, para a gente desconectar disso. Quando se entra nessa busca de revelação, se fica vulnerável a revelar dores mal resolvidas e nichos ocultos do coração, da mente e do corpo. Pode-se revelar sentimentos de culpa, vergonha, inadequação, indignidade que foram absorvidos em ambientes de fases anteriores da vida. Convida aqueles que fizeram algo que cause culpa ou vergonha a vivenciarem o remorso apropriado e depois seguirem em frente. Então, o convite é: revela, mostra, entende aquilo que está acontecendo e solta e continua. Convida também a se achegarem ao divino para terem clareza e redefinição, lembrando que ele as conhece desde que nasceram até as suas limitações atuais. O Copaíba, eu não coloquei aqui, mas cabe muito falar, ele nos coloca como dependentes do divino, de Deus, para a gente saber que a gente não está sozinho aqui, e ele já nos conhece, então ele sabe de tudo que vai nos acontecer, que é o nosso propósito, por que nós estamos aqui, por que viemos. As emoções negativas que combate é a vergonha, a culpa, o arrependimento, a autoversão, muita crítica, né? A gente se critica muito, fala por que isso, por que daquilo, sentimento de inferioridade, que eu acho que é um dos sentimentos que a gente mais tem que combater no dia a dia, emoções suprimidas, incompreendidos e rebeldia. E as emoções positivas que traz merecimento, autoconsciência, clareza, perdão, redefinição de si mesmo, transformação e chegando-se ao propósito existencial, porque
da gente estar aqui e porque tudo que acontece conosco está acontecendo, tem um propósito para tudo isso. Aplique de 1 a 3 gotas sobre o coração, na testa ou no topo da cabeça ou nuca. Tome de 1 a 2 gotas embaixo da língua ou cápsula ou água. E também pode usar no difusor, tanto pessoal quanto no difusor de ambiente. OnGuard, para o sistema imunológico, nosso protetor, o mix de óleos essenciais. Agora, dessa vez, nós estamos falando sobre vários óleos concentrados em um só frasco. O óleo essencial da proteção, geralmente usado como um escudo contra ameaças prejudiciais. As propriedades de proteção vão além do nível físico, ajudando as pessoas a se afastarem dos parasitas energéticos, personalidades dominadoras e outras influências negativas. Contribui muito para o fortalecimento do eu interior, concomitantemente com a decisão interna de autodefesa e de viver com integridade. Vai muito de encontro, né, com aquilo que você dá de limite. Como você se posiciona, quando você se reconhece, você se enxerga, você sabe quem você é, o valor que você tem, quem você é, né, na sua vida, você consegue passar a dar esses limites. Oferece a força para dizer não e deixar os limites claros. Maravilhoso isso, né? Temos aqui algum laranja selvagem ajudando, né, muito nisso, eucalipto, alecrim. E corta as conexões não saudáveis, como codependência, vírus emocionais que se encontram no grupo dos pensamentos negativos. Ou seja, a partir do momento que você começa a usar o OnGuard, não é só sobre o comportamento com pessoas que você está. Ele vai direto na fonte. A fonte é você atrai pessoas de comportamentos inadequados na sua vida porque os seus pensamentos fazem com que você entre num fluxo de captação, de frequência. E aí você vai até essas pessoas vão até você. E você consegue acabar com isso nos seus pensamentos. Apoio para aprender a se defender e a viver com integridade e com o verdadeiro eu. Quando a gente entende a nossa integralidade, muitas das coisas se tornam resolvidas na esfera emocional, física, mental, espiritual, em tudo isso. As emoções negativas que combate é a pessoa muito atacada, né? Aquela pessoa que se sente, né, ferida, a pessoa que se sente vítima das coisas, que realmente ela é, às vezes, muito atacada, desprotegida, vulnerável, controlado, manipulado, suscetível à pressão. As emoções positivas são limites saudáveis, protegido, capaz, integridade, independente, reforçado e fortalecido. Eu acho que uma das coisas mais inteligentes e lindas que os óleos essenciais nos traz é que, quando se fala sobre vulnerabilidade, sobre desprotegido e pessoas atacadas, isso não trata só quem está fora de nós, para que a gente dê esse limite, mas a gente começa a tomar consciência de comportamentos que também denigrem o nosso caráter, que também revelam. Então, você começa a revelar a sua integralidade, o seu caráter, o seu eu. Você começa a perceber, talvez, que você está tendo comportamentos que não são de acordo com aquilo que se deveria ter, com valores, com princípios. E aí você automaticamente já consegue se enxergar e você mesmo tomar uma outra posição, uma outra postura. Aplique de 1 a 3 gotas com óleo carreador no peito, na garganta ou sola do pé. Também pode ser ingerido e também pode ser colocado em difusor. E o Deep Blue, sistema nervoso. Sabe o que é o Deep Blue? O Deep Blue é o óleo que vai dar fim da dor. E esse óleo de fim da dor é quando ele convida, ele geralmente é usado para desconforto físico, sim, e muito maravilhoso, poderosíssimo, mas também pode ajudar aqueles que resistem ou evitam emoções subjacentes ao desconforto físico. Quando as pessoas, em sua essência, ensinam a aceitação e a tolerância da dor.
Você começa a olhar as dores e se sentir mais fortalecido em fazer isso com você mesmo. Eu olho, aquilo me dói, eu não aceito muito aquilo, mas com o apoio e o suporte dele, eu consigo enfrentar aquilo para dissolver, para destruir aquilo que está me causando mal. Revela que a dor pode ser cruel ou ruim, e sim, uma professora, em vez de resistir à dor. Pode adotar as lições que ela tem a oferecer. Quando se abandona a resistência da dor, ela geralmente diminui e se dissipa. Você para de ficar na resistência, de não aceitação de algo que ou que tenha acontecido ou de algo que você esteja fazendo ou de que alguém fez para você e você não aceita. É muito usado também aqui como um convite para usar para perdão também, cabe muito bem. Ele é um mix, esse mix tem Gaultéria, Cânfora, hortelã-pimenta, ylang-ylang, sempre viva, tanaceta azul, camomila azul e jasmim do imperador. As emoções que ele combate são as emoções negativas que combate. Resistência à dor, rendição, dor emocional, evitar problemas emocionais, pânico, medo, ferido, não curado ou que está no processo de cura, que quer buscar a cura. As emoções que fortalece, né, que traz, são de fortalecer a pessoa, a aceitação, acalento, tranquilizado, sereno estando em paz e em cura. A sugestão é que aplique de 1 a 3 gotas com óleo carreador e aplique onde estiver sentindo a dor física e para emocional, inale em concha ou em difusor. Esse óleo não pode ser ingerido, então a gente vai usar apenas ele, ou topicamente ou inalatório, tá bom? E assim, né? Termino aqui com nós três aqui, agradecendo muito a presença de todos vocês. Vou descompartilhar a tela, peço perdão porque passamos um pouquinho do horário aqui que estava combinado, mas acho que valeu muito a pena. E ninguém pode sair antes de tirar a foto, então já vão pegando aí seu óleo essencial, vamos colocar um coração na tela. Quem não tira foto não fica rico, então vem para cá, vamos lá, primeira tela, temos duas. Deixa eu colocar meu coração aqui bem rapidinho, vamos lá, 1, 2, 3 e... Primeira tela, deixa eu só ver se eu consigo já por aqui, só um momento. Primeira tela já sendo colocada aqui. Agora vamos para a segunda tela. Já que você não sabe aonde você está, faça de novo aí o seu coração, seu rostinho lindo, maravilhoso. Mais uma vez agora. 1, 2, 3 e... Gente, muito obrigada a todos vocês. Deus abençoe. Bora, tamo junto. Tchau, tchau, meninas. Muito obrigada pelo companheirismo sempre. Tchau, tchau.